Hoje eu vim conversar com vocês sobre Euphorbia obesa, que além de ser uma das plantas aí mais desejadas, né, da coleção de muitas pessoas, ela tem algumas peculiaridades bem interessantes para quem está pensando em cultivar, produzir sementes e tudo mais. Eu sou o Gui Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já deixa aquele like aí, pessoal, para ajudar o canal aqui a crescer, né? Se inscreve se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram também, porque o resultado dessa experiência que eu vou fazer aqui hoje eu vou postar lá no meu Instagram, então me seguem lá para vocês verem o resultado, tá bom? Então é isso, pessoal, bora lá pro vídeo. Bom, então para começar a falar para vocês sobre a Euphorbia obesa, eu acho que a primeira curiosidade, que é a principal, eu acredito, é que a Euphorbia obesa é uma planta dioica, né? O que isso significa? Significa que existe planta que produz flor feminina e planta que produz flor masculina. Então a gente chama de Euphorbia obesa macho ou Euphorbia obesa fêmea. Então, se você tiver só uma planta, você não consegue fazer a polinização das flores, né, para a produção de sementes. Ela vai se desenvolver normal, vai florir normal, mas as flores não vão produzir frutinhos com semente, tá bom? Então, essa é, acho que, uma das características mais interessantes da Euphorbia obesa. Ela tem uma aparência bem exótica, né, com essas manchas estilo zebradas, né? Então parece até um tecidinho que envolve a planta. E ela só tem essa aparência globular, né? Redondinha, enquanto ela é uma planta jovem. Porque conforme ela vai envelhecendo, pessoal, ela vai crescendo para cima. Então ela vai ficando uma planta colunar. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem como que é uma planta dessa em fase já adulta. E aí muitos podem perguntar, e como que eu faço para saber se a minha planta é fêmea ou se a minha planta é macho? Como vocês podem ver, pessoal, a flor da Euphorbia obesa macho, ela se parece muito com um pomponzinho, digamos assim. É como se a flor fosse um pompom, né? E esse pompom é onde está o pólen, que vai ser usado para polinizar a flor da fêmea. E a flor da fêmea, ela se parece mais com uma florzinha mesmo, né? Com 3 ou 4 hastezinhas, assim, como se fossem anteninhas. Então, basicamente, a diferença entre uma e outra é essa. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, na minha planta, apesar dela já estar polinizada e já estar com a formação de frutinhos aqui, ainda é possível observar os pistilos da flor. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui na minha planta, vamos ver se eu consigo focar só os pistilinhos. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver que ela não forma um pomponzinho, que ela é só tipo anteninhas mesmo? Então essa é a flor fêmea. Aqui ela já está com a formação de fruto, mas a aparência dela enquanto flor é exatamente igual, não muda. Essa planta minha, ela já... Aqui vocês podem ver, por exemplo, que ela tem um bebezinho aqui, aí ela tem outro bebezinho aqui, e aqui do outro lado ela tem um outro bebezinho. Mas o que eu queria dizer para vocês, pessoal? A obesa, ela não solta brotos, né? Então isso daqui não é broto. Dificilmente elas soltam brotos, porque na verdade a propagação da Euphorbia obesa, ela é feita por semente. E por que nasceu esses brotinhos aqui, né, nas laterais da minha planta? E aí a intenção desse vídeo especificamente é justamente dar essa dica para vocês. Para quem tem Euphorbia obesa, né, macho e fêmea, e pretende fazer, né, a polinização da flor para a produção de semente, deve saber uma característica que é muito importante. E essas cápsulazinhas que formam aqui em cima, vocês podem ver aqui, né? Então são frutinhas que depois que ela amadurece, ela, né, se rompe e a semente está dentro. Então essas cápsulazinhas aqui, pessoal, quando elas amadurecem,
elas explodem. Então elas têm ali um mecanismo, né, de espalhar a semente pelo ambiente de forma diferente das outras plantas, né? A maioria das plantas elas formam o fruto, aí o fruto amadurece e a semente está dentro, né? Você só tira a semente e planta. No caso da obesa, se vocês esperarem a semente amadurecer, elas vão explodir e as sementes vão voar sim muito longe. Na maioria das vezes vocês não conseguem achar a semente e aí se cai em algum lugar que não tem terra, né, que ela não consegue germinar, você vai perder a semente. E no caso, nas primeiras vezes que eu fiz a polinização, né, da minha Euphorbia obesa, eu não sabia disso. Então a primeira vez eu perdi todas as sementes porque as cápsulas explodiram e aí as sementinhas acabaram voando para bem longe, né? Então eu perdi tudo, não consegui achar nenhuma. E a segunda vez eu tentei de alguma forma proteger, né, o vaso para que quando explodisse essas frutinhas, elas ficassem aqui dentro do vaso, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei um saquinho plástico aqui por cima do vaso e coloquei um elástico aqui, né? Para que o elástico ficasse preso aqui. E aí o que aconteceu foi que, primeiro, eu corri um risco muito grande de apodrecer a minha planta, porque esse saco que ficou aqui não deixava a planta respirar e ao mesmo tempo deixava a umidade aqui dentro muito grande, né? Porque a água evaporava e ficava presa aqui. Praticamente todas as frutinhas elas apodreceram, elas melaram, então não chegou nem a amadurecer. E uma frutinha só que chegou a amadurecer e explodir aqui dentro daquele saco plástico que eu tinha colocado, caiu aqui nas pedrinhas e acabou que sumiu aqui no meio das pedrinhas e eu não vi. E aí foi exatamente essas três mudinhas que acabaram nascendo aqui ao redor do vaso, que foi as sementinhas que sumiu e acabou germinando e ficou aqui, pessoal. Então, por isso que tem esses brotinhos nascendo aqui. E aí, bom, aí eu fiquei pensando em várias formas de poder fazer a coleta dessas sementes da maneira mais eficiente possível, para que eu pudesse, de repente, se eu quisesse vender ou se eu quisesse semear, né, em um vaso propício para isso, eu fiquei pensando em várias formas de fazer essa coleta, né? Então, pessoal, eu vou fazer um teste nessa minha obesa, usando esse elástico aqui, que é um elástico que ele é bem mais frágil, ele é bem fininho, ele não aperta tanto, né? Então, não sei se vocês conseguem ver, mas ele é bem fininho. Comprei numa loja de tecidos que vendem, né, esse tipo de material, armarinhos, essas coisas. E aí eu vou usar esse tecido aqui, pessoal, que eu não sei se como é conhecido aí na região de vocês, olha só. Deixa eu pegar um pedacinho dele aqui. Que ele é... Deixa eu mostrar de perto. Aqui na minha região, ele é conhecido como tule. Mas eu já vi lugares que o pessoal chama de filó. Enfim, pode ter outros nomes aí, dependendo da região, né? Mas ele é esse tecido que é muito usado em roupas, né? Fantasias infantis, essas coisas. Que eu também comprei numa loja de armarinho. E olha que legal, ele tem a estrutura dele bem aberta, então assim a planta consegue respirar, a água não acumula, né? E aí eu quero fazer um teste com esse tecido aqui para ver se o resultado fica melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço desse tecido suficiente para envolver a planta e o vaso aqui, só que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Então, eu medi aqui, né, o elástico na circunferência da planta, não para apertar, só para segurar mesmo o tecido aqui em cima.
E aí eu vou pegar esse tecido e vou arrumar ele aqui na minha mão, assim. De forma que as pontas fiquem presas, né? Desse jeito, tá vendo? Fiz tipo um casulinho aqui. E aí eu vou vestir isso daqui aqui em cima da planta. Só tomando cuidado para não enroscar nas florzinhas. Deixando o tecido meio alto assim, já que eu mostro para vocês. E aí vocês ajeitam aqui, né? Aí, pessoal, olha só. Vou tentar mostrar aqui para vocês. As florzinhas, elas ficaram então protegidas, sem encostar, né, no tecido. E aí isso vai permitir que a planta continue respirando e recebendo luz do sol normal, né, enquanto ela amadurece as frutinhas. E quando as cápsulas explodirem, elas vão ficar presas aqui dentro desse tecido aqui que eu coloquei. E como o elástico ele só está fazendo uma leve pressão para segurar o tecido aqui, então ele não vai danificar a planta. Então, esse vai ser um teste, né, pessoal? Eu nunca fiz dessa forma, mas eu acredito que vai dar certo porque das outras vezes foi o tipo de tecido que eu usei, né, e a técnica que não deu muito certo. E aí, para não precisar cortar essa sobra de tecido aqui, eu vou só colocar um elástico convencional aqui em volta, só para não ficar enroscando nas outras plantas que ficam do lado dela. E aí, na hora de regar, pessoal, dá para regar só pelas laterais aqui, para que não, né, fique acumulando água aqui. Mas eu acredito que mesmo que passe água por aqui, vai acabar escorrendo, né? Não vai ter problema nenhum. Depois eu vou contar para vocês se deu certo, eu vou mostrar as sementinhas lá nos stories do meu Instagram, tá bom? Então, se você quiser ver o resultado desse teste aqui, dessa experiência, me acompanha lá no Instagram, que eu vou mostrar os resultados lá no Instagram, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei aqui para vocês. E se vocês têm obesa, né, na casa de vocês e vocês já colheram as sementes de outra forma, que talvez possa ser muito mais eficiente do que a minha, me diz aqui nos comentários ou me mande lá no Instagram para que eu possa saber também, né? Porque aí a gente pode trocar informações, enfim, e de repente a sua técnica seja muito melhor que a minha. Então é isso, espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!